Olá pessoal, professor Hilton Miranda. Estamos aqui hoje para a nossa terceira aula do assunto de soluções. Na nossa videoaula de hoje, nós veremos alguns cálculos e métodos de preparação de soluções. O preparo de solução, assim como a sua padronização, será bem estudado na disciplina de Química Analítica. Contudo, nós vamos abordar alguns métodos de forma prévia. Entre os métodos de preparação, nós temos o método da dissolução, diluição, mistura de soluções com solutos iguais e mistura de soluções com solutos diferentes, da qual podem haver ou não uma reação química. Para exemplificar o método da dissolução, vamos considerar o processo de preparação de uma solução de hidróxido de sódio na concentração de 0,5 molar. Inicialmente, nós temos que determinar a massa de hidróxido de sódio necessária para preparar 50 ml de solução da solução com concentração desejada. O procedimento desse método consiste em calcular previamente a massa de hidróxido de sódio, em seguida dissolver com auxílio de um bastão de vidro e com água em um becker e transferir a substância dissolvida para uma Erlenmeyer com volume desejado, no caso um volume de 50 ml. Após fazer toda a transferência do soluto para o balão volumétrico, devemos completar com água até o volume desejado. O cálculo efetuado deve considerar tanto o volume da solução desejada, assim como sua concentração. Nesse caso, o volume desejado é 50 ml ou 0,050 litros de solução de hidróxido de sódio na concentração de 0,5 mol por litro. Sabemos que a massa molar do hidróxido de sódio é 40 gramas por mol. Então, por meio de uma regra de 3 simples, para 1 mol de hidróxido de sódio nós vamos ter 40 gramas, logo para 0,5 mol teremos X. Isolando X, então temos 20 gramas de hidróxido de sódio. Essa quantidade é para a solução completa, ou seja, é a quantidade presente em 1 litro. Contudo, nós queremos preparar somente 50 ml. Então, fazemos uma relação de 3 simples. Nós temos 20 gramas de hidróxido de sódio em 1 litro. Teremos uma massa, numa quantidade de volume de 0,050. Evidenciando, então, a massa, temos 1 grama de hidróxido de sódio. Então, é essa massa que devemos pesar previamente na sua preparação. Outro método de preparação bastante utilizado no cotidiano é o método da diluição, que consiste em adicionar mais solvente a uma solução já existente. É um método bastante utilizado no cotidiano. Por exemplo, o preparo de sucos, no preparo de sucos, indica que o suco concentrado deve ser diluído, acrescentando água. Quando fazemos isso, estamos realizando uma diluição. É importante enfatizar que a quantidade de soluto, a massa de soluto e o número de mols do soluto permanece constante numa diluição. Então, a massa inicial do soluto vai ser idêntica à massa final. Colocando em termos de concentração e volume, a concentração e o volume inicial da solução concentrada vai ser igual à concentração vezes o volume final da solução diluída. Da mesma forma, quando utilizamos concentração molar, já que o número de mols permanece constante, a molaridade vezes o volume inicial vai ser igual à molaridade vezes o volume final. No preparo de uma solução diluída, nós devemos previamente calcular o volume inicial da solução matriz, ou seja, da solução concentrada. Para isso, vamos considerar o seguinte exemplo. Determine o volume necessário de solução de HCl 0,5 molar para preparar 25 ml de solução de HCl 0,1 molar. O procedimento da diluição consiste inicialmente em calcular o volume inicial
da solução matriz, que é a solução concentrada, para posteriormente ela ser diluída na concentração desejada. Aqui, por exemplo, vamos determinar o volume necessário de solução de HCl 0,5 molar para preparar 25 ml de solução de HCl 0,1 molar. Então, nós temos uma solução matriz de concentração 0,5 molar, devemos calcular o seu volume inicial. Ao calcular o volume inicial, vamos transferir com o auxílio de uma pipeta para um balão volumétrico, na graduação desejada, no caso 25 ml. Em seguida, diluir com água até o volume desejado. Daí vamos ter nossa solução da concentração diluída. Então, os cálculos desse método, já que a quantidade de mols permanece constante, vai ser o seguinte: molaridade vezes o volume inicial vai ser igual a molaridade vezes o volume final. A molaridade inicial é 0,5, o volume inicial é o que devemos calcular. A molaridade final 0,1 e o volume final 25 ml. Evidenciando o volume inicial, achamos o volume de 5 ml de HCl 0,5 molar. Então, transferimos para o balão volumétrico e completamos até a marcação de 25 ml com água destilada. Outro método de preparação de soluções consiste em misturar soluções do mesmo soluto, mas em diferentes concentrações. Nesse processo, a quantidade de soluto também permanece constante. No caso, a massa final da solução preparada vai ser igual à soma da massa inicial da solução 1 mais a massa inicial da solução 2. Da mesma forma, o número de mols permanece constante. O número de mols final da solução vai ser o número de mols da solução 1 mais o número de mols da solução 2. Aqui, por exemplo, nós temos uma solução de hidróxido de sódio na concentração 30 gramas por litro, sendo misturado com a outra solução com concentração 50 gramas por litro. Vamos obter uma solução de 80 gramas de hidróxido de sódio em 2 litros de água. Fazendo a relação da massa final sobre o volume final, nós encontramos que a concentração final da solução preparada vai ser 40 gramas por litro. Agora, vamos considerar o caso na qual há mistura de solutos diferentes e esses solutos eles vão reagir entre si. O primeiro caso é quando os solutos estão em proporção estequiométrica. Para exemplificar esse caso, vamos considerar aqui 300 ml de HCl na concentração 0,2 mol por litro são colocados em contato com 200 ml de hidróxido de sódio na concentração 0,3 mol por litro. Vamos então calcular as molaridades da solução final, tanto em relação ao ácido, ao HCl, à base NOH e ao sal formado devido à reação entre o ácido e a base. Inicialmente, nós temos que considerar a reação entre os dois solutos. No caso, o HCl vai reagir com hidróxido de sódio, produzindo sal, NaCl, mais água. Vamos então calcular o número de mols inicial do soluto. O número de mols pode ser calculado a partir da molaridade e o volume de solução. No caso, o número de mols do HCl vai ser 0,2 mol por litro, multiplicado pelo volume também em litros. Aqui nós vamos ter um número de mols igual a 0,6 mol de HCl. No caso do NaOH, realizando a operação matemática similar, o número de mols do NaOH vai ser 0,6 mol de NaOH. Investigando a equação estequiométrica, observamos que a equação balanceada diz que para cada mol de HCl que reage com 1 mol de NaOH é produzido 1 mol de cloreto de sódio mais 1 mol de água.
Vamos calcular, então, o número de mols antes, durante e no final da reação. Antes da reação, o que nós temos? Nós temos 0,6 mol de HCl, 0,6 mol de NaOH, não temos cloreto de sódio e tampouco temos água. Durante a reação, observe que para cada mol de HCl que reage, 1 mol de NaOH reage na mesma proporção. Então, considerando que todo o HCl presente na solução vai reagir, então 0,6 mols de HCl vão reagir, consumindo 0,06 mol de hidróxido de sódio. Como a relação é 1 para 1, para cada mol de HCl e NaOH que reage, 1 mol de NaCl é produzido. Então, 0,06 mols de NaCl vão ser produzidos, da mesma forma que 0,06 mol de água também irão ser produzidos. Então, fazendo a diferença entre o número de mols antes e depois, o volume final, o número de mols final de HCl vai ser quanto? Vai ser 0, de NaOH também vai ser 0, e de NaCl vai ser 0,06. De água também vai ser 0,06. Sabemos que a molaridade vai ser igual ao número de mols final sobre o volume final. O número de mols final do HCl é 0. Consequentemente, a molaridade do HCl também vai ser 0. Da mesma forma, a molaridade do hidróxido de sódio também vai ser 0. Já o número de mols final do NaCl é 0,06, enquanto o volume final vai ser a soma dos volumes inicial de cada solução. Foram misturados de hidróxido de sódio com 300 ml de HCl. Então, o volume final da solução vai ser 500 ml, que é 0,5 litros. Efetuando essa conta, a molaridade do NaCl vai ser 0,12 mol por litro. É importante enfatizar que, ao efetuar esse cálculo, nós não consideramos o número de mols de água formado, pois essa quantidade é insignificante em relação ao volume da solução. Para finalizar nossa aula, vamos considerar o caso em que há uma reação entre os solutos das soluções, porém os solutos estão presentes em proporções não estequiométricas. Mais uma vez, vamos considerar o caso da reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio. Inicialmente, nós devemos calcular o número de mols do soluto presente na solução. No caso, o número de mols do HCl vai ser o produto da molaridade do HCl pelo volume do HCl. Pelos dados da questão, foi utilizado 300 ml de HCl na concentração 0,2 mol por litro. Então, a molaridade vai ser 0,2 molar, multiplicado pelo volume. O volume do HCl tem que ser em litro. Como foi utilizado 300 ml, o volume em litros é 0,300 litros. Então, inicialmente, temos 0,6 mol de HCl. No caso do hidróxido de sódio, foi utilizado 200 ml com concentração 0,5 mol por litro. Então, a molaridade vai ser 0,5 multiplicado pelo volume em litros, que é 0,200. Então, inicialmente, teremos 0,10 mol de hidróxido de sódio.
Já sabemos do item anterior que a reação que ocorre nessa mistura vai ser o HCl, ácido clorídrico, reagindo com hidróxido de sódio, produzindo cloreto de sódio, que é o nosso sal, mais água. A equação balanceada mostra que para cada mol de HCl consumido, consome 1 mol de hidróxido de sódio, produzindo 1 mol de cloreto de sódio, mais 1 mol de água. Para calcularmos a molaridade final de cada substância, devemos calcular o número de mols antes, durante e no final da reação. O número de mols antes foi o que a gente calculou inicialmente. No caso do HCl, o número de mols vai ser 0,6 mol. Do hidróxido de sódio, 0,1. Inicialmente, não temos produtos. Então, o número de mols do HCl vai ser 0, assim como também o número de mols da água. Aqui a relação mostra que a relação de HCl por NOH é de 1 para 1. Então, considerando que todo o HCl é consumido, somente 0,06 mols de hidróxido vão ser consumidos. Então, vamos ter uma quantidade remanescente de hidróxido de sódio na solução. Então, considerando que todo HCl é consumido, vamos considerar que todo 0,6 mol vai ser consumido, de forma que vai consumir 0,06 mols de hidróxido de sódio. Como a relação é de 1 para 1, então será produzido 0,06 mols de cloreto de sódio e 0,6 mols de água. No final da reação, vemos que o HCl foi tudo consumido, não há HCl em solução. O número de mols do hidróxido de sódio vai ser a diferença, então vai ser 0,04 mols. O número de mols do NaCl vai ser 0,06, que foi a quantidade que foi formada, assim também como o número de mols da água. A molaridade final do HCl vai ser o número de mols final sobre o volume final da solução. O número de mols final foi 0, então, consequentemente, a molaridade do HCl também vai ser 0. O número de mols do hidróxido de sódio é 0,04. Enquanto o volume final da solução vai ser a soma do volume do NaCl, do NOH com o volume do HCl. Então, foi utilizado 300 ml de HCl com 200 ml de hidróxido de sódio. Então, o volume final vai ser 500 ml. Colocando em litros, temos 0,500 litros. Essa relação vai me dar a concentração molar do hidróxido de sódio, que vai ser 0,08 mol por litro. Finalmente, a molaridade do cloreto de sódio vai ser a relação entre o número de mols final, 0,06, sobre o volume final em litros, que é 0,500. Efetuando essa conta, teremos uma concentração molar de NaCl de 0,12 mol por litro. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Espero vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Até a próxima.